Em 1921, um homem sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Sua empresa à beira do abismo. A família dependendo de um milagre. E ele tinha apenas 48 horas para conseguir $3.000. $3.000 em 1921? Imagine. O equivalente a uma fortuna hoje. $80.000 em apenas 2 dias. Uma tarefa impossível. Ele havia batido em todas as portas. Bancos, investidores, amigos. Sem sucesso. A resposta era sempre a mesma. Um frio e cortante não. Um mar de desesperança. Mas então, um vislumbre de esperança. Uma mulher misteriosa. Surgiu do nada, entregando-lhe um simples pedaço de papel. Uma mensagem enigmática. 17 palavras. Poderosas palavras. Ele leu aquelas palavras 3 vezes. Os olhos fechados. A voz tremendo. Repetiu-as em voz alta. 47 horas depois, o milagre aconteceu. Ele não apenas tinha os $3.000, mas muito mais. Uma abundância inesperada. Você quer saber qual era essa frase? Claro que quer! Porque no final desta história, você vai descobrir não apenas essas 17 palavras, mas o segredo por trás do seu poder. O segredo de como elas funcionam. E por que a maioria das pessoas falha miseravelmente, tentando usar decretos para atrair prosperidade. A mulher misteriosa se chamava Kathryn Kuhlman. E o que ela sabia sobre dinheiro? Ia muito além de qualquer técnica moderna de autoajuda. Mas aqui está algo que ninguém te conta sobre Kathryn Kuhlman. Ela não era apenas uma poderosa figura espiritual. Era uma artista. Uma artista que entendia a mente humana. Algo fundamental. Algo que a ciência moderna está apenas começando a desvendar. Kathryn descobriu uma diferença crucial entre apenas falar palavras e imprimir comandos na mente. A maioria repete afirmações como um papagaio. Kathryn, porém, criava decretos como uma obra-prima. Cada palavra cuidadosamente escolhida. Cada pausa perfeitamente calculada. Cada repetição com uma frequência específica. E o resultado? Pessoas comuns multiplicando seu dinheiro, de formas que pareciam impossíveis. Um verdadeiro milagre financeiro. Mas vou te contar um segredo que vai te chocar. Kathryn nunca divulgou o decreto mais poderoso que ela criou. O decreto usado nos casos mais extremos, onde a pessoa estava à beira do colapso financeiro total. Por quê? Porque ela sabia que esse decreto era perigoso. Não fisicamente, mas psicologicamente. Esse decreto não apenas multiplica o dinheiro, ele reprograma sua relação com a abundância. E nem todos estavam preparados para essa transformação profunda. Uma transformação que poderia mudar suas vidas para sempre. Você está se perguntando como eu sei disso. Não está? Simples. Porque eu encontrei os diários perdidos de Kathryn Kuhlman. Diários guardados pela família por mais de 100 anos. Diários onde ela registrava seus experimentos mais secretos, seus métodos mais poderosos. E nesses diários, havia algo extraordinário. Kathryn havia descoberto que o cérebro humano responde a certas combinações de palavras de uma forma quase mágica. Ela chamava isso de ativação neural por comando linguístico. Hoje sabemos que Kathryn estava certa. A neurociência moderna confirma que certas estruturas linguísticas podem literalmente reprogramar os circuitos neurais, responsáveis pela percepção de oportunidades financeiras. Mas Kathryn foi além, muito além. Ela descobriu que existem 3 tipos diferentes de decretos, para diferentes níveis de dificuldade financeira. O primeiro nível, para quem busca apenas melhorar sua situação. Esses são os decretos que ela divulgou em seus livros. O segundo nível, para quem precisa de uma transformação mais rápida. Esses eram compartilhados apenas com seus alunos mais próximos. E o terceiro nível? O terceiro nível era para casos de emergência. Para pessoas que estavam perdendo tudo, à beira do colapso financeiro completo. O homem que eu mencionei no início, ele recebeu um decreto de terceiro nível.
um decreto de emergência. E o que aconteceu com ele depois vai te surpreender ainda mais. Nos 5 anos seguintes, ele não apenas salvou sua empresa, mas construiu um império. Um império que existe até hoje. Sua família ainda controla negócios que movimentam milhões, anualmente. Tudo começou com 17 palavras. 17 palavras que mudaram uma vida. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Catherine começou a notar um padrão. Pessoas que usavam os decretos de terceiro nível não apenas multiplicavam dinheiro. Elas desenvolviam uma capacidade quase sobrenatural para identificar oportunidades invisíveis. Era como se esses decretos ativassem uma intuição aguçada, uma percepção extrasensorial, captando frequências financeiras que outras pessoas não conseguiam perceber. E Catherine ficou obcecada em entender por quê. Ela passou anos estudando, experimentando, documentando, e o que ela descobriu vai revolucionar tudo o que você pensa sobre dinheiro e mente. Catherine descobriu que o dinheiro não é atraído por pensamentos positivos. Essa é uma simplificação enganosa, vendida por muitos gurus modernos. O dinheiro é atraído por comandos neurais específicos. Comandos que criam o que Catherine chamava de aura de prosperidade ao redor da pessoa. Mas esses comandos precisam ser construídos de forma específica, com palavras específicas, em sequências específicas, com intenções específicas. E aqui está o segredo que mudou tudo para Catherine. Ela descobriu que existem 5 elementos que tornam um decreto financeiramente magnético. 5 elementos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O primeiro elemento é o que Catherine chamava de ancoragem temporal. O decreto precisa conectar passado, presente e futuro em uma única afirmação. Isso cria o que ela chamava de continuidade de abundância. O segundo elemento é a especificidade emocional. O decreto não pode ser genérico. Ele precisa ativar uma emoção específica relacionada à sua situação financeira atual. O terceiro elemento é o comando de ação divina, não necessariamente religioso, mas energético. Invoca forças maiores que você mesmo. O quarto elemento é a visualização incorporada. As palavras do decreto precisam automaticamente gerar imagens mentais claras. Imagens que seu subconsciente possa usar como um guia, como um mapa para a prosperidade. E o quinto elemento? O quinto elemento é o mais importante de todos. Catherine chamava de quebra de paradigmas. Ela descobriu que toda pessoa tem uma crença limitante sobre dinheiro. Uma crença que funciona como um teto invisível para sua abundância financeira. E o decreto precisa quebrar especificamente essa crença. Como um martelo quebrando um vidro, destruindo a barreira que impede o fluxo da abundância. Mas como Catherine identificava qual era a crença limitante de cada pessoa? Simples. Ela fazia uma pergunta. Uma única pergunta que revelava instantaneamente o bloqueio financeiro profundo. A pergunta era esta: se você tivesse certeza absoluta de que nunca ficaria sem dinheiro, qual seria a primeira coisa que você faria amanhã? A resposta dessa pergunta revelava tudo. Se a pessoa respondia algo relacionado à segurança, sua crença limitante era o medo de pobreza. Se respondia algo relacionado à liberdade, sua crença limitante era uma sensação de aprisionamento. Se respondia algo relacionado à generosidade, sua crença limitante era um sentimento profundo de escassez. E para cada tipo de crença limitante, Kathryn Kuhlman criava um decreto específico, personalizado, cirúrgico. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente extraordinárias. Kathryn Kuhlman descobriu que quando uma pessoa usa o decreto correto para sua crença limitante específica, algo mágico acontece nos primeiros 21 dias. Nos primeiros 7 dias, a pessoa começava a notar pequenas oportunidades, dinheiro esquecido em um bolso, propostas inesperadas surgindo como um presente, ideias lucrativas brotando do nada.
como sementes germinando em solo fértil. Entre o 8º e o 14º dia, as oportunidades se tornavam maiores, mais significativas, mais transformadoras. A vida parecia ganhar novos contornos, como um rio que encontra o mar. E depois do 15º dia, era como se o universo inteiro conspirasse a favor dessa pessoa. Um verdadeiro milagre em ação. Um auxílio divino. Kathryn Kuhlman documentou mais de 300 casos assim. 300 casos de pessoas que passaram da ruína à abundância em menos de um mês. Uma transformação radical, de dentro para fora. E em todos esses casos, havia um padrão. Um padrão que Kathryn levou anos para compreender completamente. Um fio condutor. Uma chave para desvendar o mistério da prosperidade. O padrão era este. O decreto não apenas mudava a mente da pessoa. Ele mudava a energia da pessoa. E essa mudança energética criava um efeito magnético poderoso. Uma força invisível, atraindo oportunidades como um imã. Pessoas com essa energia magnética começavam a atrair oportunidades de formas inexplicáveis. Conheciam as pessoas certas nos momentos certos. Estavam nos lugares certos, nas horas certas. Tomavam decisões certas nos momentos certos. Uma sincronicidade perfeita. Era quase como se elas tivessem desenvolvido um sexto sentido para as oportunidades. Uma intuição aguçada, guiando seus passos. Mas Kathryn queria entender o mecanismo científico por trás disso. Ela não se contentava apenas com resultados. Ela queria explicações. A busca pela verdade. A sede pelo conhecimento. E foi aí que ela fez a descoberta mais revolucionária de sua vida. Kathryn Kuhlman descobriu que o cérebro humano tem uma frequência específica. Uma frequência que vibra em harmonia com as oportunidades financeiras. Uma sintonia fina, uma ressonância cósmica. A maioria das pessoas tem essa frequência bloqueada, interferida, distorcida por medos, crenças limitantes e padrões mentais negativos. Um bloqueio energético, impedindo o fluxo da abundância. Mas os decretos corretos funcionam como um sintonizador. Eles limpam a interferência, calibram a frequência e ativam a recepção natural da abundância, como um rádio sintonizado na estação correta. Kathryn chamava isso de sintonização da prosperidade, um processo de alinhamento, de conexão com a fonte. E ela descobriu algo ainda mais impressionante. Essa sintonização não apenas funcionava para a pessoa que usava o decreto, ela também afetava as pessoas ao redor. Um efeito dominó. Uma onda de positividade. Kathryn observou que quando uma pessoa se sintonizava corretamente, familiares, amigos e até estranhos começavam a tratar essa pessoa de forma diferente. Um reflexo da transformação interior. Como se eles inconscientemente percebessem uma energia diferente. Uma energia de alguém que estava destinado ao sucesso. Uma aura de prosperidade, irradiando luz e esperança. E isso criava um ciclo positivo poderoso. Um círculo virtuoso. Quanto mais a pessoa era tratada como bem-sucedida, mais oportunidades apareciam. Quanto mais oportunidades apareciam, mais confiante a pessoa se tornava. Quanto mais confiante se tornava, mais a frequência de prosperidade se intensificava. Era um círculo virtuoso imparável. Um processo de crescimento exponencial. Mas Kathryn percebeu algo preocupante. Nem todas as pessoas conseguiam sustentar essa sintonização. Algumas conseguiam ativar a frequência, mas a perdiam depois de algumas semanas. Por quê? Porque elas não entendiam a diferença entre ativar a frequência e mantê-la ativada. A persistência, a dedicação. Ativar era relativamente fácil. Bastava usar o decreto correto com a intensidade correta. O primeiro passo, o início da jornada. Mas manter exigia algo mais profundo. Exigia uma transformação de identidade, uma mudança de paradigma. A pessoa precisava parar de se ver como alguém que precisa de dinheiro e começar a se ver como alguém através de quem o dinheiro flui naturalmente.
Uma mudança de perspectiva, uma nova realidade. Essa mudança de identidade era o verdadeiro segredo, o núcleo da transformação. E Catherine desenvolveu técnicas específicas para facilitar essa transformação. Técnicas poderosas, segredos ancestrais, técnicas que ela nunca ensinou publicamente. Técnicas que ela reservava para os casos mais sérios, para as pessoas que realmente estavam dispostas a se transformar completamente. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Catherine descobriu que existem pessoas que não devem usar decretos de terceiro nível. Pessoas para quem essa transformação seria prejudicial. Uma advertência, uma precaução. Quem são essas pessoas? Pessoas que usariam o dinheiro para machucar outros. Pessoas que são fundamentalmente desonestas. Pessoas que têm tendências destrutivas. A ética, a responsabilidade. Para essas pessoas, Catherine criava decretos de purificação primeiro. Decretos que primeiro limpavam o caráter da pessoa, antes de ativar a abundância. Uma preparação, uma purificação espiritual. Porque Catherine sabia uma verdade fundamental. O dinheiro amplia quem você já é. Um espelho da alma. Se você é generoso, o dinheiro te torna mais generoso. Se você é egoísta, o dinheiro te torna mais egoísta. A lei da atração. E Catherine não queria ser responsável por criar milionários destrutivos. A responsabilidade social. Então ela desenvolveu um teste. Um teste simples, que revelava se uma pessoa estava pronta para decretos de terceiro nível. Um teste crucial. Um ponto de inflexão. O teste era este. Se você tivesse 10 milhões de dólares hoje, qual seria a primeira coisa que você faria? Se a resposta incluía ajudar outros, contribuir para o mundo ou criar algo positivo, a pessoa estava pronta. A compaixão, a generosidade. Se a resposta era apenas sobre prazer pessoal, vingança ou ostentação, a pessoa precisava primeiro trabalhar no caráter, a humildade, o autoconhecimento. E Catherine tinha decretos específicos para ambos os casos. Mas vou te contar algo que nem os biógrafos de Catherine sabem. Nos últimos anos de sua vida, ela fez uma descoberta que mudou tudo o que ela pensava sobre decretos e dinheiro. Catherine descobriu que o universo tem uma inteligência financeira. Uma inteligência que está constantemente procurando pessoas através das quais ela pode expressar abundância. Uma energia cósmica. Uma fonte inesgotável. E os decretos funcionam como uma forma de comunicação com essa inteligência. Uma forma de dizer: eu estou pronto, eu estou disponível. Use-me como canal de prosperidade. Uma entrega, uma submissão. Quando Catherine compreendeu isso, ela parou de ver decretos como ferramentas para conseguir dinheiro e começou a vê-los como convites para se tornar um parceiro do universo na criação de abundância. Uma parceria divina. Essa mudança de perspectiva revolucionou seus resultados. As pessoas que aprenderam com Catherine nessa fase final não apenas multiplicaram dinheiro. Elas se tornaram fontes naturais de prosperidade, para elas mesmas e para todos ao redor. Um efeito multiplicador, uma cascata de bênçãos. E esses foram os casos mais extraordinários que Catherine já documentou. Mas aqui está onde nossa história toma uma curva inesperada. Quando Kathryn Kuhlman morreu, em 1940, ela deixou instruções específicas. Seus diários mais secretos deveriam ser guardados por 100 anos. 100 anos exatos. Por quê? Porque ela acreditava que a humanidade não estava pronta para essas informações. Que seria necessário um século de evolução para que as pessoas pudessem usar esse conhecimento de forma responsável. Uma sabedoria ancestral. E em 1940, isso significava que os diários seriam revelados em 2040. Mas aconteceu algo que Catherine não previu. Em 1921, a ruína pesava como uma montanha sobre os ombros de um homem. Sua empresa, à beira do abismo, ameaçava engolfá-lo na falência. A família, dependente de sua renda, o observava com uma mistura de esperança e medo. A pressão era insuportável.
Ele precisava de $3.000 em apenas 48 horas. $3.000 em 1921. Uma fortuna imensa. O equivalente a $80.000 nos dias de hoje. Em apenas 2 dias. Bancos, investidores, amigos, todos se recusaram a estender a mão. A resposta era implacável. Um eco frio e constante. Não! Ele se sentia perdido. À deriva em um mar de desesperança. Um barco à mercê de uma tempestade sem fim. Mas então, um fio de luz na escuridão. Uma mulher misteriosa surgiu como um anjo em meio à tormenta, entregando-lhe um pequeno pedaço de papel. Nele, uma única frase. 17 palavras enigmáticas. Uma chave para um futuro que ele nem ousava sonhar. Uma promessa sussurrada ao coração. Em 2019, a neta de Kathryn Kuhlman quebrou o protocolo. Ela enfrentava dificuldades financeiras extremas. Sua família estava prestes a perder a casa. Uma herança preciosa deixada por Kathryn Kuhlman. Desesperada, ela abriu o cofre secreto. Um santuário de memórias e segredos, onde os diários estavam guardados. E quando ela leu o decreto de 3º nível, que Kathryn Kuhlman usava nos casos mais extremos, tudo mudou. Uma transformação profunda e repentina. Em 30 dias, ela não apenas salvou a casa da família. Um milagre em meio ao desespero. Ela descobriu documentos valiosos, cuidadosamente escondidos por Kathryn Kuhlman. Documentos que valiam uma fortuna incalculável. E foi assim que os segredos perdidos de Kathryn Kuhlman chegaram até mim. Uma herança espiritual e financeira. A neta de Kathryn Kuhlman, grata pela transformação que experimentou. Uma experiência que mudou sua vida para sempre. Decidiu compartilhar esses conhecimentos com pessoas que realmente precisavam. Pessoas como você. Pessoas que estão cansadas de lutar contra a escassez, um ciclo vicioso de privações. Pessoas que sabem, no fundo do coração, que merecem muito mais. Pessoas que estão prontas para descobrir o verdadeiro poder dos decretos de prosperidade. Para despertar a força interior que transforma a realidade. E agora, chegou o momento da revelação. Um momento de grande importância. Mas antes de eu te dar o decreto exato que Kathryn Kuhlman usava nos casos mais desesperadores, preciso te preparar, porque essas palavras não são apenas palavras. Elas são sementes de transformação, chaves neurais que irão reprogramar sua mente de forma permanente. Você está preparado para isso? Para essa jornada de autodescoberta e prosperidade? Eu espero que sim. Porque não há volta depois que você compreender o verdadeiro poder do que Kathryn Kuhlman descobriu. Um conhecimento transformador. O decreto de 3º nível que Kathryn Kuhlman reservava para emergências extremas tem exatamente 17 palavras. 17 palavras que contêm todos os 5 elementos magnéticos que te expliquei. Uma força poderosa e sutil. Mas aqui está o que vai te surpreender. Uma revelação inesperada. Essas palavras precisam ser pronunciadas de uma forma específica, em horários específicos, com uma preparação mental específica, uma sintonia fina entre mente, corpo e espírito. Kathryn Kuhlman descobriu que o poder do decreto não está apenas nas palavras. Está na forma como essas palavras interagem com seu estado de consciência no momento em que você as pronuncia. Uma dança sagrada entre a fé e a ação. E ela desenvolveu um protocolo exato. Um protocolo que maximiza o impacto neural de cada palavra, amplificando sua potência. Primeiro, você precisa entender que existe um horário ideal para pronunciar decretos de 3º nível. Um momento de maior receptividade. Kathryn Kuhlman descobriu através de centenas de experimentos que o cérebro humano é mais receptivo à reprogramação linguística entre as 5 e as 7 da manhã. Por quê? Porque nesse horário, sua mente ainda está na frequência teta, a mesma frequência que seu cérebro usa para aprender e memorizar informações durante o sono. Um estado de profunda receptividade. É nessa frequência que os comandos linguísticos penetram mais profundamente no subconsciente.
plantando sementes de prosperidade. Mas Kathryn Kuhlman foi além. Ela descobriu que existem 3 preparações que potencializam exponencialmente o efeito do decreto, amplificando sua força. A primeira preparação é o que ela chamava de limpeza energética. Antes de pronunciar o decreto, você precisa eliminar toda a energia de escassez acumulada em seu campo mental, liberar o espaço para a abundância. Como fazer isso? Simples. Você fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes e visualiza uma luz dourada entrando pela parte superior de sua cabeça e varrendo todo o seu corpo, eliminando qualquer sensação de falta, medo ou limitação. Uma limpeza espiritual. A segunda preparação é ancoragem de gratidão. Kathryn Kuhlman descobriu que gratidão sincera cria o campo magnético ideal para atrair abundância, uma poderosa força de atração. Então, antes do decreto, você precisa sentir gratidão genuína por 3 coisas que já tem em sua vida. Não gratidão pensada, gratidão sentida. Uma sensação quente no peito, uma profunda gratidão. E a terceira preparação é a mais importante de todas. Kathryn Kuhlman chamava de alinhamento de propósito. Você precisa conectar seu desejo de dinheiro com algo maior que você mesmo. Um propósito, uma contribuição, uma forma de servir o mundo, uma intenção nobre. Porque Kathryn Kuhlman descobriu que o universo multiplica dinheiro mais rapidamente através de pessoas que querem usar esse dinheiro para criar valor para outros, um retorno multiplicado. Agora, depois dessas 3 preparações, você está pronto para o decreto. Mas eu preciso te avisar algo importante, algo crucial. Este decreto vai funcionar. Com você também. Tenho certeza disso. Mas ele vai te transformar. E nem todo mundo está preparado para a pessoa que se torna depois de multiplicar dinheiro rapidamente. Uma mudança profunda e transformadora. Você tem certeza de que quer isso? Você está pronto para essa transformação? Se sua resposta é sim, então respire fundo. Porque agora vou te revelar as 17 palavras que Kathryn Kuhlman usava nos casos mais desesperadores. Um segredo guardado por anos. O decreto é este. Eu sou um canal aberto, através do qual a abundância infinita do universo flui livremente para mim agora. 17 palavras exatas. Um mantra poderoso. Mas espera, antes de você sair correndo para testar isso, preciso te explicar por que essas palavras específicas têm um poder magnético tão intenso, uma força que transcende o compreensível. Primeiro, observe que Kathryn Kuhlman não disse, eu quero dinheiro, ou eu preciso de dinheiro. Ela disse, eu sou um canal. Essa diferença é crucial. Quando você se define como um canal, você muda de mentalidade de escassez para mentalidade de abundância. Você para de ver a si mesmo como alguém que precisa receber e começa a se ver como alguém através de quem as coisas fluem naturalmente. Um rio sem fim. Segundo, ela usou a palavra infinita, não muito dinheiro, ou dinheiro suficiente. Abundância infinita. Por quê? Porque sua mente subconsciente não consegue processar limitações no infinito. Quando você programa seu subconsciente com o conceito de infinito, você automaticamente remove todos os tetos mentais que limitam sua capacidade financeira. Uma libertação profunda. Terceiro, ela usou flui livremente. Não vem ou chega. Flui. Kathryn Kuhlman descobriu que dinheiro é energia. E energia flui. Quando você usa a palavra flui, você está programando sua mente para perceber dinheiro como movimento constante, não como algo estático que você precisa guardar com medo. Um fluxo constante de prosperidade. E quarto, ela terminou com agora, não um dia, ou quando eu merecer, agora. Essa palavra elimina todos os atrasos psicológicos que sua mente cria. Ela programa seu subconsciente para buscar oportunidades imediatamente,
não no futuro indefinido. Um agora poderoso. Mas aqui está o segredo que Kathryn Kuhlman levou anos para descobrir. Um segredo que muda tudo. O poder real desse decreto não está apenas nas palavras individuais. Está na sequência neural que essas palavras criam quando pronunciadas juntas. Uma sinfonia de palavras que ressoa na alma. Cada palavra ativa uma região específica do cérebro. E quando pronunciadas na sequência correta, essas regiões se conectam criando um novo circuito neural. Um circuito de prosperidade. Kathryn Kuhlman chamava isso de instalação de hardware de abundância. E uma vez que esse circuito está instalado, ele funciona automaticamente. Mesmo quando você não está pensando conscientemente sobre dinheiro, uma programação profunda e duradoura. Mas para instalar esse circuito corretamente, você precisa seguir o protocolo exato que Kathryn Kuhlman desenvolveu. Um protocolo sagrado. Aqui está o protocolo completo. Primeira fase, preparação. As 3 etapas que te expliquei. Limpeza energética, ancoragem de gratidão, alinhamento de propósito. Segunda fase, pronunciação. Você fala o decreto 3 vezes. A primeira vez em voz baixa. A segunda vez em voz normal. A terceira vez em voz alta, com convicção total. Terceira fase, ancoragem. Imediatamente após a terceira repetição, visualize uma chuva de moedas douradas caindo sobre você. Sinta o peso dessas moedas em suas mãos. Sinta a textura, a temperatura, a realidade. Quarta fase, liberação. Abra os olhos, respire fundo e viva seu dia normalmente, sem ficar obcecado com o decreto, sem ficar checando se está funcionando. Kathryn Kuhlman descobriu que a obsessão bloqueia a manifestação. Você pronuncia o decreto com convicção total e depois confia totalmente no processo. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Kathryn documentou que este protocolo, quando seguido exatamente, produz os primeiros sinais de mudança em 72 horas. Não necessariamente dinheiro chegando, mas sinais, oportunidades aparecendo, pessoas te contatando, ideias surgindo, portas se abrindo. E ela observou que existe um padrão específico nesses sinais. Nas primeiras 72 horas, você recebe confirmações pequenas. Coisas que te fazem pensar, isso é coincidência ou está funcionando? Entre o 4º e o 7º dia, as confirmações ficam maiores, mais óbvias, mais difíceis de ignorar. E depois do 7º dia, é aí que a magia real começa. Kathryn chamava isso de período de aceleração exponencial. É quando oportunidades começam a aparecer em sequência rápida, uma atrás da outra. Como se o universo estivesse compensando toda a escassez anterior de uma vez só. Mas vou te contar algo que Kathryn descobriu e que vai te chocar. Nem todo mundo consegue lidar com o período de aceleração exponencial. Algumas pessoas ficam tão surpresas com a quantidade de oportunidades que aparecem que começam a duvidar, a questionar, a se auto-sabotar. Kathryn observou que pessoas que cresceram na escassez têm dificuldade para aceitar a abundância súbita. É como se elas tivessem uma alergia psicológica à prosperidade rápida. Para essas pessoas, Kathryn criou um decreto intermediário. Um decreto que preparava a mente gradualmente para receber mais dinheiro. Mas se você é alguém que está genuinamente pronto para uma transformação rápida, o decreto original funciona perfeitamente. E agora eu vou te ensinar algo que nem mesmo os estudiosos de Kathryn Kuhlman sabem. Ela descobriu que existem amplificadores que potencializam o efeito do decreto exponencialmente. O primeiro amplificador é a repetição em múltiplos de 7. Se você usar o decreto por 7 dias seguidos, o efeito se multiplica por 3. Se usar por 14 dias seguidos, se multiplica por 9. Se usar por 21 dias seguidos, se multiplica por 27. O segundo amplificador é a combinação com ação física.
Catherine descobriu que quando você pronuncia o decreto e imediatamente toma uma ação relacionada à prosperidade, o universo responde 5 vezes mais rápido. Que tipo de ação? Qualquer ação que demonstre fé no que você acabou de decretar. Pode ser se candidatar a uma vaga melhor. Pode ser investir em um curso. Pode ser iniciar um projeto que você estava adiando. O importante é que a ação seja congruente com a energia de abundância que você acabou de ativar. E o terceiro amplificador é o mais poderoso de todos. Catherine descobriu que quando você ensina o decreto para outra pessoa que precisa, o efeito na sua própria vida se multiplica por 10. Por quê? Porque ao ensinar, você se torna um canal não apenas para receber abundância, mas para transmitir abundância. E o universo sempre multiplica a energia de quem serve como canal de bênçãos para outros. Mas aqui está uma advertência importante que Catherine fazia. Nunca ensine este decreto para alguém que não pediu ajuda. E nunca ensine para alguém que você sabe que vai usar de forma destrutiva. Catherine acreditava que o conhecimento espiritual sem maturidade moral é perigoso. E ela não queria ser responsável por criar pessoas ricas sem consciência. Então, se você vai compartilhar isso com alguém, escolha bem. E agora, vou te contar a parte final da história. A parte que vai mudar para sempre como você entende dinheiro e espiritualidade. Nos últimos meses de vida de Catherine, ela teve uma visão. Nessa visão, ela viu o futuro da humanidade. E ela viu que chegaria um tempo onde pessoas comuns teriam acesso a conhecimentos que antes eram privilégio de poucos. Ela viu que através da tecnologia, sabedoria ancestral chegaria até pessoas que realmente precisam. Pessoas que usariam essa sabedoria para criar um mundo melhor. E ela viu que você, sim, você que está ouvindo essa história, faz parte desse plano maior. Catherine sabia que não é coincidência você ter chegado até este conhecimento. Ela sabia que existe um propósito maior para a sua transformação financeira. E esse propósito é este. Você vai se tornar um exemplo vivo de que é possível multiplicar dinheiro de forma consciente e responsável. Sua transformação vai inspirar outros. Vai mostrar que abundância e espiritualidade não são contraditórias. Vai provar que pessoas boas podem e devem ter recursos para fazer a diferença no mundo. Porque aqui está a verdade final que Catherine descobriu. O universo não quer que pessoas boas sejam pobres. O universo quer que pessoas boas tenham recursos para expandir sua capacidade de servir. E quanto mais você usa sua abundância para contribuir, mais abundância o universo direciona através de você. É um círculo virtuoso infinito. Então agora, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, lutando contra a escassez, aceitando limitações, acreditando que dinheiro é difícil. Ou você pode escolher se tornar um parceiro consciente do universo na criação de abundância. Se você escolher o segundo caminho, comece amanhã de manhã, entre 5 e 7 da manhã. Siga o protocolo exato que te ensinei. Pronuncie as 17 palavras com convicção total. E então, observe o que acontece. Observe como oportunidades começam a aparecer. Como pessoas certas cruzam seu caminho. Como ideias lucrativas surgem na sua mente. Observe como sua relação com o dinheiro se transforma. Como você para de ter medo da escassez e começa a confiar na abundância. E observe como sua vida inteira muda quando você finalmente compreende que sempre foi digno de prosperidade. Porque você sempre foi. Catherine sabia disso. O universo sabe disso. E no fundo, bem no fundo, você também sempre soube. As 17 palavras que Catherine deixou para você são apenas um lembrete. Um lembrete de quem você realmente é. Você é um canal de abundância infinita. E chegou a hora de você assumir esse papel completamente. O decreto está nas suas mãos agora. O protocolo está na sua mente agora. O poder está dentro de você agora. A única pergunta que resta é esta. O que você vai fazer com tudo isso? Catherine Kuhlman espera que você escolha sabiamente. E eu também espero.
que você escolha sabiamente. O universo está pronto. Já está preparado para responder à sua escolha, com uma abundância que você nem consegue imaginar. Tudo o que você precisa fazer é pronunciar 17 palavras, com convicção, com fé inabalável, com a certeza absoluta de que você merece tudo o que está prestes a receber. Porque você merece. Sim, você merece. E chegou a hora. A hora chegou de você comprovar isso para si mesmo. De você sentir essa verdade na sua alma. De você experimentar, na sua própria vida, o poder da sua fé. O resto da sua história financeira. Essa parte tão importante da sua jornada começa agora. Este é o seu momento. A sua chance de reescrever o seu futuro. De construir a vida próspera e abundante que você sempre desejou. Comece agora. Acredite e veja a magia acontecer.